Querido Deus, Pai Celestial, o Senhor sabe muito bem, o Teu Espírito Santo sabe o que se passa, Senhor, nesta terra e principalmente o Senhor observa, Pai, dentro do ser humano. Porque a Tua palavra diz que o Senhor procura um coração que tente compreender, que queira compreender. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Seja assim, Senhor. Seja assim, Senhor. Nosso Deus, Pai Celestial, encontre o nosso coração como uma boa terra preparada para a semente tremenda, gloriosa que é a palavra do Senhor, a fim de que a nossa vida seja produtiva, Senhor. Sabemos que o Senhor procura frutos. O Senhor quer uma árvore cheia de frutos, uma vida abençoada. Nosso Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Senhor, nosso Deus, para o Senhor não há dificuldade alguma. Se não houver impedimento dentro do coração, pensamentos, certamente, Pai, o Senhor está preparado, pronto, sempre pronto a abençoar. Nosso Deus, fale conosco. Nós pedimos. E se tem alguém participando, Pai, pela internet, está com o coração amargurado, alguém que está vivendo um momento dificílimo na sua vida, ilumina o entendimento e toma a frente dessa batalha. Nosso Deus, é o nosso pedido. Tome a Tua direção. Sabemos que há caminhos, Pai, que ao homem parecem bons e o final deles são caminhos de morte. E o Senhor veio, desceu do céu para trazer vida e vida em abundância. Nosso Deus, é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos então, preparados para o que? Vou falar sobre o deserto, sim, vou falar. Por quê? Olha só, irmãos. Não é pelo fato de termos aceitado Jesus que não vamos enfrentar lutas e problemas. A grande diferença entre ser de Jesus e não ser é ter. Porque às vezes a pessoa é de Jesus, ela aceita Jesus, mas não tem entendimento. Ela não abre os olhos espirituais para viver o mundo invisível, para viver da fé. E toda pessoa que aceita Jesus, necessariamente, se quer realmente Deus trabalhando na sua vida, se quer vencer as adversidades, se quer derrotar Satanás, que vem com um monte de problemas, situações, Jesus deixou claro que o diabo, ele rouba, mata e destrói. Mas Jesus veio para trazer poder, armas espirituais para qualquer guerra, qualquer batalha ou qualquer guerra. Amém, Jesus? Então, vamos lá. Deserto, irmãos, não é lugar de parar. É lugar de avançar. É lugar de passagem. Seria assim para o povo de Israel. Por que eles ficaram 40 anos no deserto? Por quê? Por duas razões. A primeira, eles levaram costumes do Egito com eles, costumes que o Senhor Deus reprovou e disse não. E Deus colocou tudo diante deles através da lei de Moisés. Que eles não fossem idólatras, que eles não copiassem aquele povo, que eles o ouvissem a Deus. Então Deus instituiu a sua lei para o seu povo. Mas eles deixavam a palavra de Deus para manterem os costumes do Egito. Dentre esses costumes, o Egito dos tempos de Faraó representa o mundão.
No Egito, as pessoas murmuram demais. Murmuram. Enquanto murmuram, se embaraçam, se atrapalham. Murmurações podem construir verdadeiras teias, ou seja, cordas que vão prender, embaraçar. A pessoa fica com a vida atrapalhada, fica com a vida embaraçada, fica com a vida parada. E alguns até retrocedem, porque a força maligna puxa para trás. Então, deserto não é lugar de parar, é lugar de avançar. Agora nós vamos falar um pouquinho da fé e temos que citar Abraão. Por quê? Porque Sara atrapalhou o plano de Deus para o seu povo, o povo de Israel. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho da sua natureza. Gênesis 15, 4. Vamos lá? Gênesis 15, 4. Quem lê comigo? E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Amém? Muito bem. O que Abraão está recebendo de Deus? Uma promessa. Diga comigo. Diga: Abraão está recebendo de Deus. Diga: Abraão está recebendo do céu uma promessa. Esse é o começo da bênção, irmãos. Como é que a fé vem ao coração? Pelo ouvir. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, em Romanos 10, 17, para quem não sabe, anota e veja, observe isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou seja, eu dou atenção à palavra de Deus. Deus me fez uma promessa, alegrou o meu coração, eu estou guardando, eu guardei, então começa aí. A palavra revelada, recebida no coração, irmãos, literalmente é como conceber a bênção. É como conceber a bênção. Então Deus falou com Abraão. Porque Abraão disse: eu não tenho filhos, eu tenho um mordomo aqui em casa. Então, se ele tiver filho, vai ser meu filho. Eu disse: não. O que de ti será gerado será o teu herdeiro. Ele já tem a promessa. Essa promessa saiu da boca de quem? De Deus. Essa é a questão, irmãos. A questão é essa. É colocar a palavra de Deus dentro do coração e na mente. Firmar um pensamento. Olha o culto de domingo aí. Pensamento firme. Guardar no coração e alimentar. Mas firmar no pensamento. O que vai acontecer com Abraão? Bom, Abraão certamente conversou com Sara e disse: ó, Deus vai nos dar um filho. Mas como? Como? Sou estéril. Capítulo 16. Capítulo 16, logo no início. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? Ouviu Abrão a voz de Sarai. Dá uma paradinha, observa comigo, vai. É importantíssimo, irmãos, atentar bem, porque é uma das coisas que mais acontecem, é o cristão cair no deserto e tomar a frente de Deus. Tomar a frente de Deus. Deserto é horrível, ele não tem nada.
Ele não tem nada, só tem terra seca, areia, horizonte, não tem nada. Não tem uma plantação, se tem um arbusto que dá um fiasco de sombra, que alívio, meu Deus. Encontrar água, misericórdia, encontrar ouro, ou muito mais valioso, porque o ouro não sacia a sede. Certa vez alguém disse para mim, queria tanto, tudo que eu quero é prosperar na minha vida. Eu digo, se Deus te desse uma tonelada, te desse um caminhão de ouro, mas você tivesse que fazer um grande caminho no deserto, como seria se você fosse para o deserto com um caminhão de ouro, sem água? Só baixou a cabeça e baixou os olhos. Não precisa falar mais nada, pastor. Falei, você tem a fonte. Você tem Jesus. E tem muita gente que quer a bênção pronta, irmãos, o tempo todo. Pensa que igreja é loja de bênçãos. Igreja é o shopping das bênçãos. A igreja não é o shopping das bênçãos. Jesus é o dono de tudo. Ele é o abençoador. Enquanto não tiver um encontro real com Ele. O que aconteceu então? Então vamos lá. Abraão já tem a promessa. Preste atenção com carinho, por favor. Você repetiu, falei para você repetir. Diga, Abraão já tem a promessa. Ele já tem a promessa. Ele já tem a promessa. Ele já tem a semente. A bênção ele já tem. Ele já tem a bênção. E aí, aí você vê aqui no 16, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Eles moraram no Egito. O Egito tem os costumes, eu disse que o Egito do tempo dos faraós representa o mundão. Então, o mundão tem costumes. O mundão tem costumes. O mundão tem vícios, o mundão tem manias, o mundão tem coisas que Deus diz, esquece isso, deixa para trás. Você aceitou a Jesus? De agora em diante você vai viver da palavra de Deus. Você vai viver da palavra de Deus, você vai viver da fé. Aí vem o versículo 2. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ela já está culpando a Deus. Deus me impediu de gerar. Entra, pois, a minha serva. Ela está apresentando uma solução para Abraão. Solução espiritual ou natural? Natural. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha, Sara acabou de tomar a frente de Deus. Deus falou com Abraão que da natureza dele, ele está casado com Sarai. Ele vai dar um filho. Sara está tomando a frente de Deus. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uso dos costumes do Egito. Ela está com raciocínio natural. Ela está com raciocínio humano. Quando falta dinheiro e as coisas apertam demais e a pressão aperta mais, qual é a solução natural? Os empréstimos. O que a palavra de Deus diz? A ninguém devais coisa alguma. Mas isso parece loucura. Parece loucura dizer para alguém que é de Jesus que vive no natural. A ninguém devais coisa alguma. Vocês são fanáticos. Vocês são bitolados. Deus disse para Abraão, Abraão, da tua natureza você vai ter um filho. Da tua natureza, das tuas entranhas. Sara está tomando a frente de Deus com raciocínio natural. A lógica natural, vai lá, Abraão. Vamos entender os tempos. Quantas vezes casais tomam a frente de Deus e não buscam a fé para Deus trabalhar no seu corpo e dar o que a natureza de Deus pode dar. Quantas vezes o cristão endividado corre para as dívidas e acumula dívidas sobre dívidas. Há cristãos que vivem um círculo vicioso de endividamento que nunca conseguem sair e se acostumam com a maior naturalidade em ter os débitos em conta, porque já vai debitado. Quer seja em loja de empréstimos, agências de empréstimos, empresas como bancos, agências bancárias, é natural. Isso é natural no Egito. E pastora, todo mundo faz. Pois é, irmãos.
Difícil é viver da fé. Difícil é aprender a confiar em Deus. Parece loucura para alguns cristãos, irmãos, quando Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos por nada. Ah, tá bom, eu que não me preocupo com os meus problemas. Pouquíssima gente aprende a viver da fé. Pouquíssima. Pouquíssima gente põe a palavra viva dentro de si e gesta essa semente. E aí, vamos ver. Então, a Sara está sugerindo não, ela está dizendo para o Abraão o que ele vai fazer. Que ele vai deitar com a escrava, com a serva, e vai ter um filho com ela. A mulher de Abraão está dizendo isso. Então, está aqui, correndo para a casa de empréstimo, correndo para a solução imediata. O casamento está em contenda, houve um esfriamento. Houve um esfriamento. O casamento está em contenda. No populesco, muitas brigas. Estão brigando. Por que não param e refletem? Por que não seguram a boca? Outro dos maiores problemas que o Espírito Santo encontra, principalmente nos casamentos e famílias, é a boca. Cada um fala o que quer, o que tem vontade e segundo o momento que estão vivendo. Pouquíssima gente enxerga que se plantar hoje vai colher ali ou lá na frente. Mas quer resolver do seu jeito naquele momento. É aí que o diabo entra. Como o diabo gosta de jogar lenha na fogueira de encrenqueiros. Como o diabo gosta. O bicho tem um caminhão de lenha para jogar nos casamentos, para jogar nas famílias. E tem gente que vai. Tudo que vem na cabeça fala. O espírito está explodindo de raiva. Não segura a boca. O Espírito Santo diz em Provérbios que até o tolo, o débil, até o tolo, até o doido, se ficar calado, passa por sábio. Bota um doido quietinho, dentro de um metrô, sentado de terno com o jornal na mão. Vou pensar que ele é um doutor, mas não deixa ele abrir a boca. Até o tolo está na Bíblia. O que Sara tinha que sugerir? Precipitação. Tomou a frente de Deus. Vamos fazer uma comparação? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado. Por que Deus fez isso? Quando o cristão aprende a resistir a tentações, discernindo que aquela tentação vem do diabo e ele resiste e não cede, ele provou fidelidade a Deus, provou que é forte espiritualmente, provou literalmente que é filho de Deus. Quantos conseguem isso? Está cheio de cristãos endividados, está cheio de casais batendo boca. Por que não resiste? Aí o diabo vai, depois dos 40 dias no deserto. Jesus está no deserto 40 dias e 40 noites. Jesus está 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede. Ele diz, se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Olha a Sara transformando os pãezinhos dela aqui. Sara está fabricando o pãozinho dela. Sara fabricou o Isaac. Na barriga, no ventre de Agar. Dinheirinho que você conta quando você sai da casa de empréstimo, é o seu pãozinho que você fabricou. A briga que você teve com seu marido, que você soltou a língua, são os pãezinhos que você fabricou. O pão sugerido pelo diabo só vai trazer problemas.
pior coisa que o cristão faz é tomar frente de Deus. E às vezes a família soma, abre a boca e diz, não tinha mais jeito não. Aquele casamento estava fracassado mesmo. Aquele casamento já tinha falido. Se tivesse um, que ouvisse de fato a Deus, se pusesse na brecha, como aquela viúva da parábola do juiz injusto, Deus disse que pela insistência teria atendido. Sabe o que falta? Falta semente no coração. Falta pensamentos firmes. Falta perseverança. Deus não já tinha falado com Abraão que ele teria o filho? Por que Sara foi sugerir a Abraão para ele deitar com a escrava? Ela está arrumando problemas para a humanidade inteira. Ela está arrumando problemas para ela. Ela está arranjando problemas para a casa dela. Versículo 2. E disse Sarai a Abraão, pastor, é a terceira vez que a senhora vai ler. Eu vou ler 10 vezes. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão. Ele não deveria ter ouvido. Ele deveria ter dito para ela, Sara, Deus falou comigo, eu estou casado com você. Ah, mas eu sou estéril, mas ele é Deus. Ele ouviu a voz de Sara. Ah, mas ele é o marido. Ela é a esposa. Foi ela que aconselhou, ela é a esposa. Quantas famílias já se arrebentaram, irmãos? Por causa de um conselho de um parente. Parente de Jesus. Está dando um conselho fora da palavra. E a pessoa aceita porque é de família, é de Jesus. Às vezes é um pastor. Volta e meia, chega alguém aqui. Então, deixa eu te contar um caso. Pastora, está um caos. Está com outra. Casamento está indo para divórcio. Daqui a poucos dias está tudo resolvido. Posso fazer mais nada. Só que foi um casamento super bem sucedido. Feito por amor. 2 filhos, já grandes. Simplesmente o moço virou a cabeça. A outra trabalhou os pauzinhos lá com a capetada em determinado lugar. E aí? E aí estavam as turras. Ela sem sabedoria, batendo boca. Ela fabricava os pãezinhos dela, ele já tinha fabricado, né? O pãozinho dele. E assim foi. E levou o caso para o pastor disse, quer saber de uma coisa? Para! Você está sofrendo de boba. Ô, minha filha, divórcio está aí para isso mesmo. Cada caso é um caso. Mas as soluções rápidas são mais confortáveis. Aí ela, não se conformando, deixou e veio. Pastor, aconteceu isso e isso. O que eu faço? O que está na palavra e o que está no seu coração? Cada caso é um caso. No meu coração está recuperar minha família. Então, lute pela sua família. Lutou 1 ano. O marido se arrependeu e voltou. E agora? E agora? Cada caso, diga cada caso. Você não pode generalizar. Você tem que vir na palavra. Se depender de vós, tem de paz com todos. Se o marido consente, não se aparte. Se o marido não consente, não quer a mulher crente, não quer a mulher com Jesus. Que se aparte, fique sem se casar. Sara aconselhou o marido. Não, ela não aconselhou só. Ela jogou o marido, ela entregou o marido para a escrava. Ela entregou. Toma. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Quem foi que entregou Agar na mão de Abraão? Ela entregou? Ela entregou. Versículo 4.
E entrou Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha, o problema começa agora. Ele já começou, né? O problema já foi gravíssimo. Agora Agar está grávida, barriga crescendo. Olha para Sara com desdém, né? Árvore seca. Ela não abre a boca, mas o olhar fala. Diga, os olhos falam. Diga, os olhos falam. Diga, o rosto fala. Fala ou não fala? Fala. A boca fala, não fala? Os olhos falam. Agar agora está com desdém. Ela agora se sente a dona do espaço. Ela vai dar um filho para o seu senhor. A mulher, mas foi Sara que tomou a frente de Deus. Sara fabricou o pãozinho dela. O Ismael, quem fabricou foi a Sarai. Tá bom. Agora então, Agar está se sentindo. O coração é enganoso. A vaidade tomou conta. O orgulho tomou conta. E agora olha com desprezo para Sarai. Quem arrumou o problema? Sara. Sarai arrumou o problema. Olha o problemão que está se vivendo nessa família. O homem que já tinha a promessa de Deus. Versículo de número 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço. Dá uma paradinha, está jogando na cara dele. Ela errou, ela planejou, ela errou, ela fez a loucura e agora está criando problema com ele. Está aí uma briga entre Sarai e Abrão, ela contendendo com ele. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha aí o problema que ela está criando. Olha a Sara contendendo com Abrão. Tomou a frente de Deus. Por que não soube esperar? Irmãos, pouca gente sabe esperar porque fica medindo dias e semanas na trena, no metro. Não tem que medir na trena nem no metro. Tem que acelerar a busca da bênção, crescendo na fé e orando. Deserto não é lugar de parar. Deserto é lugar de avançar. É lugar de agir espiritualmente. Um problemão está instalado, está na casa de Abrão. E agora? Versículo 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Olha o problemão crescendo, só cresce. O problema na casa de Abrão só está crescendo. Agar com barrigão, olhando com desprezo para Sarai, e aí se sentindo dona do espaço. Sara manda jogar lá fora, joga fora. E aí Agar foge. Caramba, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Dá uma paradinha. Que bom, né, irmãos? Agar fugiu para acabar com a contenda, com a guerra, com o problemão que Sara criou. Vai para o deserto. Que bom que ela encontrou um poço, uma fonte. Então ela está sentadinha, água pelo menos ela tem. E aí, pois é, Jesus disse: eu sou a fonte das águas vivas. Se aquele que beber nunca terá sede. Ela encontrou uma fonte. A essa altura do espaço, do campeonato, a essa altura do momento, ela está, irmãos, num desespero. Ela agora está se sentindo totalmente abandonada, jogada fora, está se sentindo desprezada, arrebentada, mas ela era escrava. Não sei se sabem, né, irmãos, mas escravo era objeto. Sabemos disso?
Ela simplesmente obedeceu a ordem da patroa dela, da dona Sarai. Ela obedeceu. Sara obrigou ela a se submeter a gerar filho do Abraão. Diz aqui, você viu. Sara pega Agar e dá na mão dele. Toma. Então Sara fabricou o pãozinho dela. Sara tomou a frente de Deus. E agora está Agar grávida, vivendo essa situação, jogada fora. Não foi jogada no lixo porque ela foi para o deserto. Versículo 8. E disse Agar, serva de Sarai, o anjo falando com ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Dá uma paradinha, fugindo de Sara. Quem foi que arrumou o problema? Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Que situação, hein? Volta lá, volta para ela. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Está vendo, irmãos? Estava tudo errado. Mas Deus, o Senhor é Deus e Ele é bom. Diga: o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Um filho fora do plano de Deus, um filho de pecado, mas o Senhor está lá, com compaixão de Agar e daquela criança. Bom, o menino nasce, o menino cresce dentro da casa do pai. Ele cresce, está crescendo. Esse menino está com 13 anos e Deus envia um anjo que vai falar com Abraão novamente. Capítulo 18, versículo 10. Capítulo 18, versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, ou seja, daqui a um ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Dá uma paradinha. Você está vendo? Diga: é no tempo de Deus. Está fraco? Diga: é no tempo de Deus. Falta um ano para o nascimento do Isaac. Gestação de 9 meses. Então Isaac ainda não foi concebido. Porém, o anjo do Senhor, Jesus, veio confirmar a palavra. Diga: Deus confirma a sua palavra. O Espírito Santo confirma, irmãos. Quando o cristão se mantém fiel, alimenta a sua fé e não despreza a promessa da bênção que recebeu lá atrás. Muita gente aborta a sua bênção porque não alimenta a fé na palavra que recebeu de Deus. Jesus não disse, ele não disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Então tem que crer de dia e de noite. Tem que crer quando os tempos estão maravilhosos e quando estão péssimos. Tem de crer quando o casamento está às mil maravilhas ou quando está literalmente em cinzas. Alguém tem de crer que Deus está trabalhando. Deus estava de olho, viu tudo isso. Sara tomou a frente de Deus. Abraão ouviu a voz de Sara, não deveria ter ouvido. Ele tinha que ouvir a Deus e não Sara. Às vezes você ouve um conselho que atrapalha o plano de Deus. Irmãos, eu já vi amizade destruir ministério. Eu já vi amizade destruir ministério. Eu já vi conselho de sogra destruir casamento. De mãe. Ih, minha filha, eu não criei você para isso não. Sai fora. Vamos embora. Você tem todo o apoio. Papai.
Eu recebi uma moça na nossa igreja, não foi aqui no Irajá, muitos anos, uma senhora, 2 filhos. Ela disse: pastor, meu pai é pastor. Foi criada dentro do evangelho, já nasci no evangelho, meu pai já era pastor quando se casou com a minha mãe. Minha mãe uma serva de Deus, uma serva de Cristo, era uma jovem fidelíssima a Deus. Eu cresci tocando teclado dentro da igreja, louvando ao Senhor. Casei com um jovem da igreja, também do louvor. E casamos, foi um casamento maravilhoso, por amor. E com o passar do tempo ele foi esfriando, foi se distanciando e não houve, não enxergamos a coisa. E ele acabou se distraindo e acabou arranjando outra pessoa e saiu de casa. Meu pai está com tanta raiva dele que meu pai disse que se eu deixar ele voltar, ele foi morar com outra mulher, se eu aceitá-lo de volta, que meu pai me esquece, que não quer mais saber de mim, que eu não fale mais com ele, só que eu não quero perder minha família. Temos 2 filhos, eu sei que ele está iludido, eu sei que é uma paixão, eu sei que vai passar. Ela disse: eu conheço meu marido, quero lutar por ele, mas meu pai não admite que eu ore por ele. Se eu posso vir aqui orar por ele, eu falei: a igreja está de portas abertas, estamos aqui para ajudar. E ela começou uma busca, e foi, entendeu a palavra, coração limpinho, terão liberado cada dia, tudo tranquilo. Em determinado momento ele acorda, ligou para ela e disse: o que eu estou fazendo? Destruir minha família. Voltou. E aí? E aí a luta dela agora era para o pai limpar o coração e aceitar, porque o pai deixou de falar com ela. Você vê o que são os corações, o que é o coração. Olha que situação está se vivendo. Aí, Sara escuta o anjo falando com Abraão. E ela dá uma risadinha. E aí o anjo diz assim, versículo 14. Vai comigo, quem lê em voz alta? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. Mudou alguma coisa desde a primeira promessa que Deus fez a Abraão? Não. Então diga: Deus mantém firme a sua palavra. Diga: Deus mantém firme a sua palavra. Quem oscila somos nós, irmãos. Quando o cristão não recebe aquela bênção que Deus lhe revelou lá atrás, que lhe deu alegria, ele abortou a sua bênção. Esfriou na fé, deixou de lado, olhou as circunstâncias, tomou à frente de Deus alguma coisa, ele fez, fabricou os seus pãezinhos. Sara fabricou o pãozinho dela, só que agora o pãozinho está crescendo, Ismael está crescendo, ele é até então, o único filho do Abraão, o grande fazendeiro nômade, o rico Abraão. E agora? Mas Deus tem a promessa. Quando o Senhor Deus dá a palavra, Ele não a retira, ela não volta vazia para Ele, teria de se cumprir. Iria se cumprir. E aí? Bom, agora o Isaac nasceu. Capítulo 21, vamos lá? O nascimento de Isaac está no capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Vamos repetir isso aqui. E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha... Dá uma paradinha. Diga: a promessa estava com Abraão. Deus já tinha falado. Se você não alimentar a palavra dentro de você, ela vai se perder. Ela vai esfriar. Como eu digo, é um aborto espiritual. Podia estar gestando a bênção. E como lhe tinha falado. Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito.
Chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera de Sara, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um banquete, um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Eu acho isso aqui interessante, porque quando uma criança desmama, ela berra que só misericórdia com falta do mamar. O menino está berrando, Abraão está feliz da vida fazendo churrasco porque ele desmamou. Tem mãe que não desmama o filho vai casar, ela fica chorando. Oh, meu filhinho. Você não está criando para você está criando para Deus, deixa o menino casar. Abraão, o Isaque está berrando, sentindo falta do mamar. E Abraão está feliz da vida junto da churrasqueira, junto com seus empregados, feliz da vida. Versículo de número 9. E viu Sara, aqui outro problemão aqui, ó, vamos lá. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, dá uma paradinha. Ele ficou enciumado com o irmão, irmãos. E os sentimentos deles se misturaram muito. O Ismael não era sozinho? Sim ou não? Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Ele está com 100, quantos anos tem o Ismael? 14 anos. Só ele não era sozinho, não era o filho único de Abraão. Ele agora está com uma mistura de sentimentos, ele está com um misto de coisas dentro dele. Ele está enciumado, ele está com 1000 pensamentos. Como é que vai ser meu pai agora comigo? Agora nasceu o xodozinho, agora veio esse caçulinha, agora veio esse bibelôzinho. Sara com 90. Se a minha mãe é escrava, vai me desprezar, vai fazer o que comigo? Olhou o menino não está sendo desmamado? Não foi desmamado? Devia estar aos berros o bebê. E o Ismael, chora seu bobão. Chora seu bobão. Só que Sara viu. E aí? Pois é, o Isaque agora é o tesouro de Sara. Tem gente que bota o coração tanto, que se Jesus voltar, não sei como vai ser. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, aí Ismael está zombando do Isaque. Versículo 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho. Eita! Porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Dá uma paradinha. Sara falou o que com Abraão? Joga Ismael fora. Lê comigo de novo, versículo 10. Deita fora esta serva e o seu... Dá uma paradinha. Diga. Joga H fora. Diga, joga Ismael fora. Você já viu o desamor no mundo? Camarada se deita com amor, se deita com uma mulher, ela engravida. Ih, eu quero saber disso não. Vai procurar teus direitos. Se vira. Sara pegou Agar pelo braço e entregou no quarto para Abraão. Agora está dizendo para ele: joga ela fora. Joga ela fora. Joga fora esse filho. Bastou uma zombadinha do menino. Esse é o valor. E aí? E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que te diz Sara, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Dá uma paradinha. E agora?
Agora Agar está desamparada, abandonada, excluída, jogada fora. Ai, meu pai. É preciso levar em conta a cultura, tá, desse tempo. Apesar de Ismael estar com 14 anos, tá, irmãos? Nesse tempo, até nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, o filho, no Antigo Testamento, só entravam na guerra com 20 anos, isso depois de instituída a nação de Israel. Com 20 anos tinha que se alistar para o exército, 20 anos. Então, ele era considerado uma criança. Era considerado uma criança. Hoje, pela lei, 14 anos já, não é maior de idade. Maior de idade pela lei civil brasileira é 18 anos. Mas não é considerado um bebê, obviamente. Agora, o que vai acontecer? Bom, Sara virou para Abraão e disse: joga lá fora, joga esse garoto fora, eu não quero eles dois na minha frente. Tira da minha frente, joga fora. Ela que arrumou o problema. Versículo 14. O desprendimento de Agar e Ismael. Está na reta final, vamos lá. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando o quê? Para onde? Dá uma paradinha. Lá vai ela para o deserto outra vez. Ela não esteve no deserto quando estava grávida? Esteve no deserto. Grávida. No deserto. Jogada por Sara. Agora, de novo. Pá! Joga fora. Vai ela e o seu filho para o deserto. Meu pai, a água vai acabar e o pão vai acabar. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Fica aí. Desespero. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. Era o seu filho. Dá uma paradinha. Diga, é uma mãe. Por que esse sentimento de mãe não acontece com todas as mulheres, né, irmãos? Volta e meia se escuta que uma mãe, uma mulher, a criança nasce num banheiro, nasce num canto, corta o cordão e joga numa lixeira. Não é o caso de Agar. Ela não pediu para viver essa situação. Ela não pediu a Abraão para ter um caso com ela. Ela não assediou Abraão. Ela não foi sensual diante de Abraão. Mas eu vou me jogar em cima dele porque eu quero que ele seja pai do meu filho, ele é rico, ele é o patrão. Ela não fez nada disso. E agora? Versículo de número 16. E foi-se, assentou em frente, eu já li esse pedacinho, mas vou continuar. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se de distância de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Dá uma paradinha. O que esse menino está fazendo? Ele está clamando, irmãos. Ele está clamando. Ele certamente ouviu Abraão orar. Abraão era um homem de oração. Ele está clamando. Não tem ninguém. A mãe botou ele lá porque ela está sofrendo. Ela não quer ver o menino morrer. Mas ele está se sentindo completamente sozinho. Tem gente que cresce, irmãos, sem o amor de pai, sem amor de mãe, sem apoio de família. Se não se voltar para Deus, se perde. Agar não está jogando Ismael no lixo, não está jogando ele fora. Ela não tem solução, ela não pode fazer nada. Ela só não quer ver o menino morrer. E ele clama. É muito interessante. Versículo 17 então diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz.
ou seja, do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Dá uma paradinha. Agar estava onde? Diga, no deserto. Agar estava onde? No deserto. Olha Deus se apresentando no deserto, pela voz de uma criança. Pega o menino. Pega o menino. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Dá uma paradinha. Não é interessante? Quem abriu os olhos de Agar? Deus. Que olhos ela está tendo agora? Quais foram os olhos que Deus abriu? Espirituais. Aqui tudo é físico, irmãos. Mas o nosso poço, nosso oásis, está na palavra. É espiritual. A solução, diga, a solução vem de Deus. Diga, a solução vem de Deus. Diga, vem pela palavra. Diga, pela palavra. Olha uma fonte. E aí, olha que coisa tremenda. Agora Deus está com Agar e Deus está com Ismael. Pronto, acabou o problema. Quando Deus está presente, não há problema que Ele não possa resolver. Quando os olhos espirituais se abrem, o problema está resolvido. E aí, versículo 20 e 21. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Irmãos, fruto de pecado, fruto de um erro, fruto de precipitação de Sara, o pãozinho fabricado por Sara. Mas ele clamou, Deus ouviu, Deus agora está com ele e com ela. Está com eles onde? No deserto. E agora, que coisa interessante, Deus supre todas as necessidades. Olha o 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ela ainda arranjou uma esposa para ele. Olha como ela foi sincera, como ela foi reta, como ela foi honrada. Ela não criou filho para ela. Ele casou onde mesmo? Diga, no deserto. Então o deserto tem bênçãos. Tem ou não tem? Diga, quando Deus está presente. Quando os olhos espirituais se abrem. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Valeu, Jesus.